Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma grande cidade repleta de arranha-céus reluzentes e ruas barulhentas, vivia uma jovem chamada Lila. Ela tinha 23 anos e trabalhava como faxineira em um prédio luxuoso onde residiam as famílias mais ricas da cidade. Todos os dias, ela esfregava o chão furiosamente enquanto seus irmãos mais novos comiam uma refeição escassa e preparada às pressas. O pai deles já havia partido há muito tempo, e a mãe se entregará a um trabalho interminável, deixando Lila para carregar o fardo da família. Lila sonhava com uma vida melhor, mas seus dias eram repletos de tarefas exaustivas: limpar pisos, tirar o pó de móveis de mogno e suportar o desprezo dos ricos a quem servia. Mesmo assim, ela sempre manteve o sorriso, uma luz em seu cansaço, e uma dignidade que ninguém poderia tirar dela. Certa manhã, enquanto esfregava o piso de parquete de uma enorme sala de jantar, um milionário chamado Jonathan Harrington, conhecido por seus negócios e estilo de vida extravagante, entrou no prédio. Ele ouvirá falar de um incidente estranho, uma janela quebrada em sua cobertura, que parecia ter sido consertada por alguém discreto. Curioso, observou Lila trabalhar, impressionado com seu rigor e concentração. Enquanto se esforçava, Lila escorregou e caiu acidentalmente derrubando um balde d'água. Jonathan se aproximou, mas em vez de repreendê-la como faria com seus funcionários habituais, olhou atentamente. Viu algo que ninguém mais via: força silenciosa, determinação pura e rara gentileza. Lila, disse ele suavemente, você é incrível. Vejo seu trabalho, mas também vejo seu coração. Essas simples palavras comoveram Lila. Ela nunca tinha ouvido uma pessoa rica reconhecer seu valor além dos serviços prestados. Jonathan, tocado por sua história, decidiu ajudá-la. Ofereceu-lhe um cargo de maior responsabilidade em sua empresa, com um salário que finalmente lhe permitiria cuidar dos irmãos e realizar seus sonhos. Em apenas alguns meses, Lila transformou sua vida. Ela conseguiu mandar os irmãos para a escola, melhorar a casa deles e até fazer cursos de empreendedorismo. O milionário, por sua vez, descobriu nela uma aliada valiosa, alguém leal e sábia, capaz de inspirá-lo tanto na vida profissional quanto na pessoal. O que começou como um dia comum de trabalho se tornou um ponto de virada. A jovem que esfregava o chão mudou sua própria vida e a de sua família, graças à sua perseverança e ao olhar atento que vinha da bondade inesperada de um milionário. Lila se levantou antes do amanhecer, como fazia todas as manhãs. O céu ainda estava tingido de cinza e azul, e o vento fresco da cidade soprava sobre seus ombros. Seus irmãos ainda dormiam no pequeno quarto que dividiam, mas ela sabia que logo acordariam famintos. Ela preparou um café da manhã modesto, algumas fatias de pão amanhecido e água morna. Colocou a refeição na mesa e os observou comer em silêncio. Seu coração afundava a cada garfada que engoliam rapidamente. Ela gostaria de ter oferecido mais, mas sua escassa renda não permitia. Então, como fazia todos os dias, vestiu o avental e pegou a vassoura e o balde. O elevador do prédio de luxo se abriu diante dela, e ela entrou, mal cumprimentando os outros funcionários ocupados. Os moradores ricos já haviam saído e o prédio, imenso e silencioso, parecia respirar um ar frio, quase hostil. Lila começou no saguão, esfregando o chão com uma minúcia quase obsessiva. Cada gesto era preciso, cada movimento contava. Ela sabia que seu trabalho jamais seria notado pelos moradores, mas se agarrou à sua dignidade e à ideia de que estava fazendo algo de bom para sua família. Ao passar pelo corredor que levava aos apartamentos do último andar, notou uma jovem elegante servindo café. Lila curvou a cabeça em sinal de respeito e continuou seu trabalho, sentindo o peso dos olhares e murmúrios dos ricos que pareciam nunca ver pessoas como ela. Então, de repente, um som de vidro quebrando ecoou pela cobertura do último andar. Lila pulou e escorregou levemente na água que acabará de derramar. Sentou-se rapidamente com o coração disparado, torcendo para que ninguém tivesse notado sua falta de jeito. Mas antes que pudesse se acalmar, uma voz profunda e autoritária falou atrás dela. Lilás. Ela se virou e viu um homem alto e elegante parado ali, com olhos penetrantes e um olhar severo e curioso. Ele vestia um terno preto impecável, e seu olhar parecia perscrutar não apenas o trabalho dela, mas também sua alma. Você é o Sr. Harrington? Ela sussurrou, com a garganta apertada. Ele assentiu, mas não disse nada de imediato. Observou o gesto dela, sua calma apesar da queda, sua perseverança. Então disse as palavras que mudariam sua vida. Continue assim. Mas saiba que eu vejo mais do que o seu trabalho. Eu vejo o seu coração.
Para Lila, esse simples elogio foi um raio de luz na escuridão dos seus dias. Ela ainda não sabia, mas aquele momento marcaria o início de uma mudança radical, não só para ela, mas para toda a sua família. Depois daquele breve encontro no corredor, Lila sentiu o coração bater mais rápido do que o normal. As palavras do Sr. Harrington ainda ecoavam em sua mente: "Eu vejo seu coração." Parecia irreal. Nenhuma pessoa rica jamais havia prestado atenção nela além de seu papel de governanta. Naquele dia, enquanto limpava a enorme sala de estar da cobertura, o telefone tocou. Ela se aproximou do fone com cautela. "Lila", disse uma voz grave e calma. "Aqui é Jonathan Harrington. Poderia vir à minha sala, por favor?" Lila sentiu uma onda de preocupação e excitação ao mesmo tempo. Ela já ouvirá falar dos caprichos dos ricos, mas algo naquela voz a convidava a confiar. Ao entrar no escritório, ela se deparou com um espaço iluminado, repleto de pinturas modernas e móveis de couro escuro. Harrington estava sentado atrás de uma enorme mesa de mogno. Ele a olhava com uma intensidade que a fez estremecer. "Eu vi o seu jeito de trabalhar", começou ele. Sua atenção aos detalhes, sua perseverança, mas acima de tudo sua calma e dignidade apesar das dificuldades. "Você tem algo que o dinheiro não compra, um coração puro e determinado." Lila olhou para baixo envergonhada. Eu só estou fazendo o meu trabalho, senhor." Ela sussurrou. "Não", respondeu ele com firmeza, mas com gentileza. "Você faz muito mais do que isso. Você se importa com os outros, nunca reclama e assume suas responsabilidades com coragem. Esse tipo de pessoa é raro, Lila." Ele fez uma pausa e observou a reação dela. "Quero te oferecer uma coisa. Uma chance. Não apenas um emprego, mas uma oportunidade real de mudar sua vida e a vida da sua família." Lila sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve. Ela sempre sonhara com uma vida melhor, mas jamais ousaria imaginar tal oferta. "Mas por que eu?" ela perguntou com a voz trêmula. Jonathan deu um leve sorriso. "Porque o mundo não deveria ser justo com quem tem dinheiro. Deveria ser justo com quem tem coração. E você, Lila, você tem muito dinheiro." Naquele dia, ao sair do escritório, Lila sentiu um peso sair dos ombros. Percebeu que sua vida havia tomado um rumo inesperado. Pela primeira vez, ela não era apenas uma faxineira invisível, era uma pessoa capaz de sonhar alto e almejar mais. Seus irmãos, quando a viram chegar em casa naquela noite, viram uma nova luz em seus olhos. Para eles, era mais do que um simples sorriso, era o anúncio de um futuro que jamais ousaram imaginar. Na manhã seguinte, Lila chegou cedo ao escritório de Jonathan Harrington, com o coração aos pulos. Vestia suas roupas mais limpas e um avental simples, mesmo sabendo que seu papel logo mudaria. Sentia uma mistura de excitação e nervosismo. Tudo o que sabia estava prestes a virar de cabeça para baixo. Jonathan a cumprimentou com um sorriso caloroso. "Bem-vinda ao seu novo cargo, Lila. Você não será apenas a pessoa que limpa e serve. Quero que você seja minha assistente pessoal principal. Você cuidará de certos assuntos, organizará minha agenda e será minha confidente em decisões importantes." Lila mal conseguia conter a surpresa. Ajudar um milionário com os negócios? Ela não tinha experiência. Mas Jonathan vira algo nela, um potencial que ela mesma não ousara imaginar. Eu farei o meu melhor, Sr. Harrington", ela disse com uma sinceridade que o tocou. Os primeiros dias foram uma curva de aprendizado. Lila se deparou com reuniões de negócios, arquivos complexos e telefones que não paravam de tocar. Cada tarefa parecia exaustiva, mas ela se dedicou com a mesma dedicação com que esfregava o chão do prédio. Mas nem tudo foi fácil. Alguns dos funcionários mais antigos a olhavam com ceticismo, zombando de seu passado como faxineira. "Você não pertence a este lugar", murmurou um deles um dia, enquanto colocava alguns documentos na mesa de Jonathan. Lila sentiu a dor da injustiça, mas se forçou a sorrir. Sabia que precisava provar seu valor por meio de ações, não de palavras. Jonathan, percebendo sua seriedade e calma diante das críticas, parabenizou a Lila. "O que você sente hoje, muitos abandonariam. Mas você persiste. Era exatamente isso que eu estava procurando." Certa noite, após um longo dia, Lila voltou para casa. Seus irmãos a esperavam, impacientes. Ela compartilhou alguns detalhes sobre seu novo emprego, mas guardou os desafios e as críticas para si. Queria que eles vissem apenas esperança e a promessa de um futuro melhor. Sentada na cama, ela refletiu sobre a jornada que havia percorrido, das sombras dos pisos que esfregava a luz dos luxuosos escritórios. Lila compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. E sabia que precisava se manter forte, porque o verdadeiro teste de sua determinação estava apenas começando.
As semanas seguintes trouxeram a Lila uma mistura de admiração e tensão. Embora sua posição com Jonathan Harrington fosse um sonho realizado, ela também trouxe seus próprios desafios. Todas as manhãs, ela entrava no escritório sentindo-se como se estivesse navegando em águas desconhecidas. As reuniões eram longas e exigentes, as decisões por vezes cruéis e o ritmo implacável. Ela teve que aprender a conciliar as ligações constantes, as exigências de Jonathan e as altas expectativas dos outros executivos. Um dia, enquanto ela organizava um grande contrato com um parceiro estrangeiro, um funcionário sênior, o Sr. Whitman, tentou menosprezá-la na frente de todos. Você não foi treinada para esse tipo de trabalho, Lila, disse ele com desprezo. Você vem de um mundo completamente diferente. O sangue de Lila ferveu, mas ela respirou fundo e respondeu calmamente. Talvez, mas estou aqui para aprender e contribuir, e farei tudo o que puder para ter sucesso. Jonathan, que observava a cena de seu escritório, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro, tranquilizando-a. Lila tem razão, declarou ele com autoridade. A competência não vem do passado, mas da vontade de aprender e perseverar. Essa intervenção mudou o clima. Os murmúrios cessaram, e até o Sr. Whitman pareceu surpreso com a determinação de Lila. Mas os desafios não pararam por aí. Administrar o tempo de Jonathan era uma provação diária. Viagens de negócios não planejadas, reuniões de última hora, convites para eventos sociais. Lila teve que aprender a ser ágil, estratégica e, às vezes, tomar decisões difíceis sem hesitar. Apesar de tudo, ela se sentia viva. Pela primeira vez, viu o impacto concreto do seu trabalho. As decisões que ajudou a organizar influenciaram não apenas a empresa, mas também centenas de vidas. À noite, ao voltar para casa, ela encontrou seus irmãos, que estavam começando a notar mudanças sutis em suas vidas diárias. Melhores refeições, roupas novas e, acima de tudo, a esperança de que um futuro melhor era possível. Ao adormecer, Lila refletiu que nunca imaginara que a vida pudesse oferecer tantas possibilidades. Ela entendeu que esse novo papel não era apenas um presente, mas também uma responsabilidade, provar a cada dia que Jonathan Harrington estava certo em acreditar nela. E lá no fundo dela, uma nova convicção crescia. Nada nem ninguém poderia impedi-la de continuar neste caminho, custasse o que custasse. Com o passar dos meses, Lila se consolidou cada vez mais em sua função com Jonathan Harrington. O que começara como uma função de assistente evoluiu para uma posição em que ela tinha voz ativa em algumas das decisões estratégicas da empresa. Certa manhã, Jonathan a chamou em seu escritório. Lila, preciso da sua opinião sobre um projeto muito importante. Era uma parceria internacional que poderia render milhões para a empresa, mas também trazia um risco enorme. Muitos teriam hesitado em tomar uma decisão, mas Jonathan queria saber o que Lila, a jovem que poucos meses antes, esfregava o chão nas sombras, pensava. Lila sentiu a adrenalina subir. Analisou com calma os números, os contratos e até as relações humanas por trás do negócio. Então, com confiança, explicou seu ponto de vista. Os lucros eram tentadores, mas os riscos jurídicos e financeiros eram altos demais. Ela propôs uma alternativa mais segura, que permitisse à empresa crescer sem comprometer seus alicerces. Jonathan olhou para ela com admiração. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Sua visão é clara e seu julgamento é preciso. Você é muito mais do que uma assistente. Naquele dia, Lila compreendeu algo importante. Seu valor não estava apenas no trabalho que fazia, mas na maneira como pensava e agia. Pela primeira vez, ela se sentiu no controle do seu destino, capaz de tomar decisões que poderiam mudar a sua vida e a vida de outras pessoas. No entanto, esse novo poder também atraiu inveja. Alguns funcionários, incapazes de aceitar que uma ex-empregada doméstica pudesse ter tamanho impacto, começaram a conspirar contra ela, buscando o menor erro para desacreditá-la. Lila teve que aprender a se proteger, a ser firme e estratégica, sem deixar de se manter fiel aos seus valores. Apesar dos obstáculos, ela sentia uma satisfação renovada. Cada sucesso, cada reconhecimento, era fruto de sua perseverança, inteligência e determinação. Ela não dependia mais apenas da gentileza de Jonathan, estava construindo seu próprio poder e credibilidade. Naquela noite, ao voltar para casa, Lila encontrou seus irmãos esperando ansiosamente por ela. Contou-lhes sobre o grande progresso do dia, mas, desta vez, não falou apenas de Jonathan, mas também de suas próprias escolhas, de sua própria força. E pela primeira vez, Lila sentiu que o futuro não era mais uma questão de sorte, mas sim da capacidade de criar sua própria vida. Tudo parecia correr bem para Lila. Sua posição ao lado de Jonathan Harrington se solidificou e sua influência na empresa continuou a crescer.
Mas, certa manhã, a realidade bateu à porta. Um parceiro comercial importante em um projeto multimilionário ameaçou rescindir o contrato devido a um mal-entendido. Os boatos se espalharam rapidamente e alguns executivos começaram a culpar Lila, acreditando que sua falta de experiência poderia custar caro à empresa. Jonathan, fiel à sua convicção, dirigiu-se a ela com calma, mas firmeza. Lila, esta situação é crítica. Eu sei que você consegue lidar com isso. Mostre-me que eu estava certo em confiar em você. Lila sentiu a pressão aumentar. Sabia que cada decisão que tomasse nas próximas horas poderia ter consequências enormes. Ela vasculhou seus arquivos, releu cada contrato e contatou as pessoas certas para esclarecer o mal-entendido. Cada conversa era tensa, cada gesto pesado. No momento crucial, ela solicitou uma reunião com o sócio. Seu tom era confiante, claro e respeitoso. Ela explicou a situação, apresentou soluções concretas e garantiu à outra parte a confiabilidade da empresa. Após uma longa discussão, o contrato foi salvo e o sócio concordou em continuar trabalhando juntos. Jonathan a olhou com admiração enquanto ela saía da sala. Lila, você acabou de salvar um projeto crucial para a empresa. Sua capacidade de manter a calma e encontrar soluções está além de tudo que eu imaginava. Para Lila, esse sucesso não foi apenas profissional. Foi a confirmação de que seu lugar ao lado de Jonathan não se devia à sorte, mas à sua perseverança, inteligência e coragem. Ela havia aprendido que o verdadeiro poder reside no autocontrole e na confiança nas próprias habilidades. De volta a casa, ela encontrou os irmãos. Contou-lhes sobre a vitória com um sorriso cansado, mas orgulhoso. Eles entenderam que suas vidas haviam mudado. Lila não era mais apenas aquela que cuidava deles, mas uma mulher capaz de tomar decisões que poderiam transformar o mundo ao seu redor. Este primeiro grande desafio marcou uma virada em sua vida. Ela não era mais apenas a protegida de Jonathan, mas uma verdadeira força em quem ele podia confiar. E ela sabia, no fundo, que desafios maiores ainda a aguardavam, mas estava pronta. À medida que Lila começou a se estabelecer em seu papel influente ao lado de Jonathan Harrington, um novo desafio se apresentou. Mas desta vez não era um obstáculo profissional, era um dilema moral e emocional. Certo dia, um contrato estratégico envolvendo uma organização local precisava ser assinado rapidamente. Jonathan, pressionado por tempo e questões financeiras, sugeriu ignorar certas formalidades para acelerar o processo. Muitos funcionários teriam acatado sem pensar, mas Lila imediatamente percebeu que algo estava errado. Ela respirou fundo. Senhor Harrington, entendo a urgência, mas acho que devemos seguir todos os procedimentos. Se os ignorarmos, isso poderá ter consequências graves, não só legais, mas também morais. Jonathan olhou para ela, surpreso. Normalmente, ele não encontrava resistência às suas decisões. Mas viu algo inabalável nos olhos de Lila, uma convicção nascida da dignidade e da experiência de suas lutas passadas. Tudo bem, Lila, disse ele após um silêncio. Você tem razão. Faremos isso direito. A decisão foi aplaudida pelos executivos éticos da empresa, mas outros começaram a reclamar, insinuando que Lila estava impedindo o crescimento. Ela sentiu novamente o peso do julgamento e da inveja. No entanto, entendeu que sua lealdade aos seus valores valia mais do que qualquer aprovação externa. Ao mesmo tempo, seus sentimentos por Jonathan começavam a evoluir. A gratidão e a admiração que sentia por ele se misturavam a algo mais profundo. Mas ela sabia que precisava manter suas emoções em equilíbrio, porque a mistura de trabalho e amor poderia se tornar complexa. Certa noite, enquanto caminhava para casa, seus irmãos a viram imersa em pensamentos. "O que está te incomodando, Lila?" perguntou um deles. Ela deu um sorriso fraco. "Só, escolhas difíceis. Às vezes, fazer a coisa certa não é a coisa mais fácil." Seus irmãos a olhavam com respeito. Para eles, Lila não era mais apenas uma irmã e uma mãe substituta, ela havia se tornado um exemplo vivo de coragem, resiliência e moralidade em um mundo que frequentemente recompensa a injustiça. Este capítulo de sua vida lhe ensinou uma lição valiosa. O verdadeiro poder não é apenas ter sucesso, mas permanecer fiel a si mesmo e aos seus princípios. Mesmo quando ninguém está olhando. Tudo finalmente parecia estar estável para Lila. Seu papel com Jonathan Harrington estava consolidado, e ela conquistava o respeito de quase todos os funcionários. Mas a calmaria durou pouco. Certa manhã, um concorrente implacável, Marcus Belmont, invadiu o escritório de Jonathan. Belmont ouvirá falar da crescente influência de Lila em decisões estratégicas e a via como uma fraqueza em potencial a ser explorada. Ele tentou semear a discórdia insinuando que as escolhas de Jonathan estavam sendo influenciadas por uma ex-governanta inexperiente.
Jonathan, fiel à sua confiança em Lila, não respondeu imediatamente. Mas Lila sentiu a tensão aumentar na sala. Ela entendeu que aquilo não era apenas um ataque a ela, mas uma ameaça a toda a empresa. Determinada a proteger seu emprego e a integridade de Jonathan, Lila assumiu a liderança. Ela reuniu todos os documentos, contatos e evidências necessárias para combater Belmont. Ela preparou uma apresentação sólida, demonstrando como as decisões que ela havia influenciado já haviam produzido resultados positivos e protegido a empresa de grandes riscos. No dia do confronto, em uma sala de conferências lotada, Belmont lançou suas acusações com arrogância. Mas Lila, calma e confiante, respondeu ponto por ponto, apresentando fatos e evidências, mantendo um tom profissional e respeitoso. No final, até os executivos mais céticos se convenceram de sua competência. Belmont, surpreso e humilhado, saiu da sala sem conseguir desestabilizar a empresa. Jonathan olhou para ela com admiração e orgulho. Lila, você acabou de salvar não só este projeto, mas também a reputação da empresa. Sua estratégia e coragem são excepcionais. Naquele dia, Lila percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ela não era mais apenas uma mulher reconhecida por um milionário. Ela havia se tornado uma força capaz de proteger e influenciar, moldando seu destino e o daqueles ao seu redor. Em casa, seus irmãos a abraçaram, orgulhosos e emocionados. Lila sorriu, sabendo que cada desafio a tornava mais forte, mais confiante e mais capaz de superar quaisquer obstáculos que a vida lhe apresentasse. Agora ela sabia que o verdadeiro poder não vem apenas da riqueza ou influência, mas da coragem, determinação e autocontrole diante da adversidade. Depois de sobreviver ao confronto com Marcus Belmont, Lila sentiu que estava pronta para ir ainda mais longe. Seu papel com Jonathan Harrington não era mais apenas estratégico, agora era também humanitário e inspirador. Ela queria usar sua posição para fazer a diferença, não apenas para si mesma, mas para sua família e aqueles ao seu redor. Ela começou com os irmãos. Com o novo salário e os recursos, ofereceu-lhes melhores condições de vida, novas oportunidades educacionais e atividades de lazer que eles desconheciam. Mostrou-lhes que a perseverança pode mudar o destino e que eles têm o direito de sonhar alto. Então, ela se voltou para os funcionários da empresa que antes a desprezavam. Em vez de buscar vingança, optou pela compaixão e pelo ensino. Treinou alguns deles, compartilhou seus métodos e estratégias organizacionais e incentivou o espírito de colaboração. Os resultados foram impressionantes. A produtividade aumentou e até mesmo os céticos começaram a admirar sua coragem e inteligência. Um dia, Jonathan entrou no escritório e olhou para ela, comovido. Lila, olha o que você conquistou. Você não só salvou a empresa e protegeu seus interesses, como também transformou a vida das pessoas ao seu redor. Você é incrível. Lila sorriu, humilde mas orgulhosa. Ela sabia que cada decisão que tomava, cada conselho que dava, tinha um impacto real. Ela entendia que o verdadeiro sucesso não era apenas subir na escada do poder, mas sim usar esse poder para algo maior. No entanto, mesmo com todo esse sucesso, ela nunca se esqueceu de onde veio. Todas as noites, voltava para casa para encontrar os irmãos, preparava uma refeição simples, mas reconfortante e contava a eles sobre o seu dia. Esses momentos a lembravam de que o recurso mais precioso era o amor e a gratidão da família, e que nada poderia substituir essa conexão humana. Enquanto observava seus irmãos dormirem pacificamente naquela noite, Lila se sentiu pronta para o próximo capítulo de sua vida. Sabia que desafios ainda maiores a aguardavam, mas agora estava confiante em sua capacidade de superá-los, munida de coragem, perseverança e sabedoria. Anos se passaram desde que Lila cruzara a soleira da porta da cobertura de Jonathan Harrington. A jovem que esfregava o chão todas as manhãs tornara-se uma força respeitada, admirada e influente. Sua vida e a de sua família haviam sido transformadas para sempre. Sob a orientação de Jonathan, ela não apenas aprendeu os meandros dos negócios e desenvolveu sua inteligência estratégica, como também manteve sua integridade, compaixão e dignidade. Cada obstáculo, cada crítica e cada desafio a fortaleceram. Certa manhã, Jonathan a chamou ao seu escritório para uma reunião especial. Lila entrou, pensando em um assunto importante. Mas, para sua surpresa, Jonathan praticamente se ajoelhou e tirou um envelope grosso. Lila, disse ele, emocionado, quero que você seja oficialmente coproprietária de alguns dos meus negócios. Sua inteligência, coragem e coração foram essenciais para todo o sucesso que tivemos. Quero que você seja reconhecida por quem realmente é, uma sócia e não apenas minha assistente. Os olhos de Lila se encheram de lágrimas.
Ela pensou em seus irmãos, em sua casa transformada, em sua segurança, em seus sorrisos todas as manhãs. Pensou em todos os funcionários que ajudara a crescer e em quão longe havia chegado desde o saguão gelado onde esfregava o chão. Obrigada, Sr. Harrington, sussurrou ela com a voz trêmula. Mas jamais poderei esquecer de onde venho. Tudo que me tornei, devo também à minha família, à minha perseverança e à minha vontade de sempre fazer o que é certo. Jonathan sorriu e colocou a mão em seu ombro. E é exatamente isso que faz de você uma pessoa excepcional. Naquele dia, Lila percebeu que o verdadeiro milagre não era dinheiro, título ou reconhecimento externo. O milagre era sua força interior, sua resiliência e a maneira como ela havia transformado sua vida e a vida de todos ao seu redor. Enquanto caminhava para casa naquela noite, viu seus irmãos brincando no jardim, com suas risadas enchendo o ar. Ela sorriu com o coração leve, sabendo que havia construído não apenas um futuro melhor, mas um legado de coragem, dignidade e esperança. E nesse silêncio feliz, uma certeza se fez presente: não importa os obstáculos, a perseverança e a gentileza sempre acabam triunfando.